E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Revisões. E nesse vídeo aqui estaremos fazendo a revisão da aula número 19. Então, vem comigo! That's one small step for man, one giant leap for mankind. Então vamos lá pessoal, na aula 19 nós vamos ver princípios da óptica. Bom, então inicialmente temos aqui um aviso, para você fazer as atividades pelo Google Classroom. Se você não tem acesso, para que você busque as atividades na escola e devolva elas para serem corrigidas, e não esquecer de responder a chamada postada junto com o link dessa atividade lá no seu Google Classroom, tudo bem? Bom, então vamos lá. Óptica. Óptica é a parte da física que estuda a luz, as propriedades da luz, a interação da luz e tudo o que a luz possa fazer no meio em que ela esteja. No vídeo passado eu já comentei que existem dois tipos de óptica. A óptica geométrica, que analisa os princípios geométricos da luz, e a óptica física, que analisa a luz como sendo uma onda. Então, o primeiro princípio sobre óptica geométrica que nós veremos aqui é o princípio sobre fontes de luz. Então, existem basicamente dois tipos de fontes de luz: fontes primárias e fontes secundárias. Às vezes, as fontes primárias são chamadas de corpos luminosos e as fontes secundárias são chamadas de corpos iluminados. Qual é a diferença entre elas? Uma fonte primária é aquela que gera a luz, por exemplo, uma lâmpada ou uma vela. E uma fonte secundária é aquela que não gera a sua própria luz, ou seja, ela apenas reflete a luz emitida por fontes primárias. Aqui no exemplo nós temos uma parede e uma mesa. Basicamente, tudo que você possa encontrar no seu dia a dia é considerado uma fonte secundária de luz. Aqui nós temos então o primeiro quiz. A Lua é o nosso satélite natural, pois realiza movimentos ao redor da Terra. Porém, podemos definir o nosso satélite natural como uma fonte primária ou uma fonte secundária. Bom, a Lua, ela emite luz própria ou ela apenas reflete a luz do Sol? A resposta correta é que ela apenas reflete a luz do Sol. Como que nós podemos ter certeza disso? Analisando as fases da Lua. Cada fase da Lua significa que para nós a luz do Sol chega com base na sua reflexão na Lua de um modo diferente. Então, resposta correta, letra A. Um segundo quiz. Analise os objetos a seguir e descreva se são objetos primários ou secundários. Então é para dizer se é uma fonte de luz primária ou uma fonte de luz secundária. Uma estrela. Bom, uma estrela é como o Sol, e o Sol gera a sua própria luz por fusão nuclear. Então o Sol é uma fonte primária. Porta de vidro. Uma porta não gera sua própria luz, então ela é considerada como uma fonte secundária. Chapa metálica. Uma chapa de metal também não tem propriedade natural de emitir a sua luz própria, então ela é considerada como uma fonte secundária, a não ser que essa chapa metálica esteja incandescente, seja esquentada tanto ao ponto de emitir a sua luz. Então, muito cuidado. Vagalume. Bom, o vagalume é um inseto que tem a capacidade de, por reações químicas, emitir a sua própria luz com a sua cauda. Então, ele é considerado como uma fonte primária. E por último, nós temos uma lanterna. Bom, a lanterna em si, ela é uma fonte secundária. Porém, com a lâmpada acesa, ela se torna então uma fonte primária. O mais correto de dizer aqui é que a lâmpada da lanterna é uma fonte primária. A lanterna em si, ela seria a fonte secundária. Um outro tipo de propriedade da óptica geométrica é a caracterização dos materiais como sendo transparentes, translúcidos e opacos. Corpos transparentes são aqueles que permitem a total passagem da luz sem que essa luz atravessada sofra nenhum tipo de perda ou desvio, como uma janela, o próprio ar ou uma superfície d'água. Os materiais caracterizados como translúcidos são aqueles que permitem a passagem da luz, porém essa luz ela sofre um certo desvio durante essa travessia do material. Como exemplo, nós temos aqui o vidro que nós chamamos de martelado e o vidro que nós chamamos de canelado. Esses dois tipos de vidro são muito úteis para janelas de banheiro e portas de box de banheiro, para que não se possa ver o que tem lá dentro.
E os corpos considerados como opacos são aqueles que não permitem a passagem da luz. Novamente, a maioria dos objetos que você pode encontrar no seu dia a dia são considerados opacos. Aqui nós temos como exemplo o tijolo e a cortina. E aqui nós temos então o nosso próximo quiz. Ao analisar os seguintes objetos, caracterize como transparente, translúcido e opaco. Para que você possa fazer essa caracterização, você tem que fazer a seguinte pergunta: você consegue enxergar através de? Então vamos lá. Você consegue enxergar através de uma porta de madeira? Não, então ela é opaca. Você consegue enxergar através de uma porta com vidro canelado? Mais ou menos. Se é mais ou menos, então esse objeto é translúcido. Você consegue enxergar através de um aquário com pouca água? Sim, então ele é transparente. Você consegue enxergar através de uma maçã? Não, então ela é opaca. Você consegue enxergar através do para-brisa de um veículo? Bom, é óbvio, né? Eu espero que todos consigamos enxergar através do para-brisa do veículo, porque senão acidente na certa. Então, transparente. E por último, régua plástica. Aqui é necessário um pouco de cuidado. Pois se você deixar a régua encostada no papel que você está vendo através dela, pode ser que você ache que ela é transparente. Porém, se você colocar esse papel com uma certa distância da régua, você vai ver que você não consegue mais enxergar através dela. Então aqui ela está sendo caracterizada como translúcida. Temos aqui o exercício número 1. Associe a coluna da direita com a coluna da esquerda. Então, novamente, é para você dizer se ele é luminoso, iluminado, transparente, translúcido ou opaco. Então, as respostas estão aqui na tela para vocês. E o nosso último exercício, dentre as alternativas, escolha a que contém apenas fontes primárias de luz. Lembrando que fontes primárias são aquelas que geram a própria luz. Pilha de lanterna? Não, ela não gera sua própria luz. Sol gera sua própria luz, porém a Lua não gera sua própria luz. Lâmpada apagada? Não, uma lâmpada apagada nada mais é do que um corpo iluminado, não gerando sua própria luz. Então, resposta correta, letra D. Sol, lâmpada acesa e estrelas. Bom, pessoal, esse foi o tema da aula de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima. Valeu!